esse é um vídeo que tem uma intenção teológica, então eu peço que você acompanhe até o fim. Eu vou ler aqui um texto que eu considero talvez o texto mais imortalista da Bíblia. Eu tenho debatido amigavelmente algumas ideias com alguns irmãos protestantes a respeito da imortalidade da alma. Na verdade, eu tenho conversado mais com um rapaz que, inclusive, eu tenho gostado de conversar com ele porque ele é uma pessoa bem respeitosa e ele é adventista e ele acredita que a alma é mortal. A alma morre juntamente com o corpo. Na verdade, não tem nenhuma distinção de corpo, alma. A alma é a pessoa no seu ser integral. Então, eu tenho um texto aqui e vocês podem comentar o que vocês acham desse texto que eu estarei lendo, certo? Para mim, é o texto talvez seja o mais imortalista da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Acompanhe esses detalhes. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está falando do corpo. Aqui o adventista concorda também que é o corpo, que se ele se desfizer, ou seja, nós morrermos, nós findarmos essa vida no corpo, Deus tem um tabernáculo no céu, uma casa. O que seria essa casa? Vamos continuar lendo para que possa haver compreensão. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Então, Paulo ele segue falando desse revestimento, dessa habitação celestial. E aqui ele esclarece dizendo que a intenção de ser revestido é que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, que seria esse tabernáculo que Deus tem no céu. Eu entendo que é a glorificação da alma. Porque ele trata, veja só, do fim dessa vida nesse corpo. E se isso acontecer, Deus tem no céu essa habitação celestial, Deus tem esse edifício no céu. Eu vou chamar aqui de glorificação da glória celestial, certo? E você vai ver que faz sentido isso dentro desse texto. Enfim, vamos continuar lendo o versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Estou aqui com uma tradução protestante. Versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, veja só, nesse corpo, nessa vida presente, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Observa isso, enquanto você está nesse corpo, você vive ausente do Senhor. Eu pergunto, mas Paulo, ele vive uma vida separada de Deus? Não. Não e não. Mas Paulo tinha uma comunhão plena com Deus, livre do pecado? Não. Aqui é o X da questão. No corpo, você ainda está sujeito ao pecado, ou seja, nessa vida você está sujeito ao pecado. Então, isso está corroborando com aquilo que eu falei. Esse estado de glória é o que Paulo almejava. Você vai ver isso nos próximos versículos. E, claro, ele não estará no corpo lá no céu. Se tratava da sua alma. Isso vai ser confirmado agora. Então, eu acabei de ler aqui que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Veja só, o adventista, o mortalista, ele diz assim: você morre, acabou-se a vida. Já entra em contradição com esse texto que Paulo fala de deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí alguém pode argumentar, mas a habitação com o Senhor é só na ressurreição do corpo.
é só no final dos tempos. Você acorda, você vai ser ressuscitado e vai habitar com o Senhor. Não, você vai ver aqui nos próximos versículos, confirmando que não é isso que acontece. Vamos lá? Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Olha a revelação aqui. Paulo fala de estar presente ou ausente do corpo. Vou repetir a leitura do versículo 9. Eu li o 8 que diz assim, que ele deseja, né? Ó, eu vou ler o 8 novamente, vamos lá. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, deixar o corpo, não acabar a vida, para habitar com o Senhor. Ou seja, dá a ideia de imediatismo. Ele deixa o corpo e vai habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Ou seja, vou traduzir aqui, coloco parafrasear. Olha, eu quero muito ser agradável a Deus. Eu tenho essa confiança e eu quero ser agradável a Deus. Aí ele diz assim, quer presentes, ou seja, presentes no corpo, quer ausentes. Tem tradução, a tradução Ave Maria, que é uma tradução católica, diz assim, quer vivos, quer mortos. Ou seja, quer estando vivos ou estando mortos. É nesse sentido que afirma a tradução Ave Maria, provando que é o sentido do texto. E mesmo essa tradução de João Ferreira de Almeida deixa claro, olha, versículo 9, vou reler para você ver. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, e estava falando de estar presentes no corpo, quer presentes, quer ausentes, ou seja, traduzindo, parafraseando melhor. Estando no corpo ou fora do corpo, eu quero ser agradável ao Senhor. No final dos tempos, eu creio que o adventista, o mortalista não vai discordar disso. Deus vai ressuscitar esse mesmo corpo que nós vivemos, claro, para ser glorificado também. Mas tem um detalhe. Se Deus vai ressuscitar esse mesmo corpo que eu vivo agora, não faz sentido Paulo dizer assim, olha, eu quero deixar esse corpo e habitar com o Senhor, sendo que Paulo estaria se referindo a habitar com o Senhor somente no final dos tempos. Você está entendendo? Porque não faz sentido ele deixar esse corpo que ele habita para habitar com o Senhor no mesmo corpo no final dos tempos. Não faz sentido. Era melhor ele dizer assim. Seria melhor ele dizer assim. Eu prefiro morrer agora e esperar a glorificação, a ressurreição no final dos tempos. Não, mas não é isso que ele diz. Não sei se você está me entendendo. Ele diz dessa forma, olha, eu quero deixar o corpo, é o que eu prefiro, deixar o corpo para habitar com o Senhor. Ele não está falando aqui de habitar com o Senhor no corpo. É isso que eu estou dizendo. Ele não se refere a habitar com o Senhor no corpo glorificado no final dos tempos. Ele se refere a habitar com o Senhor após a sua morte. Ele fala de deixar o corpo. Se ele estivesse se referindo aqui na ressurreição, no final dos tempos, e só aí habitar com o Senhor eternamente, claro que isso vai acontecer também, né? Mas se ele estivesse se referindo a isso, ele não iria dizer assim, olha, eu tenho que deixar o corpo para habitar com o Senhor. E mais atrás ele diz, olha, se eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor. Essa é a ideia que ele passa. Mas se eu deixar esse corpo, eu vou estar presente com o Senhor. Então, essa é a ideia. Essa é a doutrina ortodoxa do cristianismo. Você vive aqui, morre, mas a sua alma sobrevive à morte. Mateus 10, 28. Leia esse texto, você vai ver que o corpo pode morrer, mas a alma continua viva. Não tem saída para esse texto. E esse Paulo, ao deixar o corpo, vai habitar com o Senhor. Necessariamente alguma coisa sobrevive à morte. Isso nós chamamos de alma. Portanto, esse é o texto, ou um deles, um dos mais imortalistas da Bíblia. É só observar os detalhes, tá? Pode colocar sua opinião abaixo, seus comentários. Esse vídeo é um vídeo teológico para reflexão a respeito da imortalidade da alma. Então, que possamos, diante da misericórdia de Deus, cuidar da nossa alma para estarmos com o Senhor.